comunidade Rama é do bem, sua família em Xerém. Se liga, se liga. Reuniões às quartas, sextas e domingos de adoração ao nosso Deus na comunidade Rama Xerém. Você é o nosso convidado, traga a família também pra comunidade Rama Xerém. Comunidade Rama Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Rama Xerém. Reuniões domingo, culto da família 17 horas. Quarta, discipulado 19 horas. Sexta, intercessão 20 horas. Comunidade Rama, sua família em Xerém. Paz do Senhor, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Eu estou feliz de estar aqui com vocês de novo. Faz algum tempo que a gente veio aqui. E agora, uma vez mais, o Senhor se mostra presente para o nosso privilégio de estarmos na presença do Senhor. Desde que começou o culto, as palavras do nosso irmão que falou sobre o Naamã, os cânticos de louvor, tudo isso mostra que realmente é o Espírito Santo que está aqui presente, colocando tudo dentro do mesmo propósito que a palavra de Deus traz hoje para nós. Todos nós certamente precisamos de alguma coisa, né? Mas o que nós precisamos realmente é de seguir a orientação da palavra de Deus, porque as coisas que acontecem no mundo hoje, as coisas que estão acontecendo conosco, na nossa vida, no meio da nossa família, no meio da nossa comunidade, às vezes essas coisas todas que acontecem, elas estão, de certa forma, deixando muitas pessoas confusas, muitas pessoas desorientadas, e, na verdade, o que a gente observa é que muita gente pede muita coisa ao Senhor, mas há que se ter prioridade para a nossa vida, prioridade no propósito da nossa vida e o que realmente nós devemos pedir ao Senhor. E o Salmo 27, né, no testemunho dado por Davi, o Salmo 27, ele nos orienta. Nós vamos sair daqui hoje com uma palavra da parte do Senhor, uma palavra de orientação para quando estivermos em situações difíceis, como não é raro de acontecer, né, a gente saiba qual é a estratégia que o Senhor traz para nós, de como nós resolvermos os nossos problemas. Os nossos problemas são tantos que, às vezes, a gente fica sem saber de como resolvê-los, embora a gente tenha o privilégio de contar com a palavra do Senhor. Então, o testemunho de Davi é um testemunho extraordinário que nós vamos explorar no Salmo 27. Depois, mais adiante, eu vou fazer uma pequena abordagem no Salmo 51, que também é o que Davi fez, uma das coisas que Davi fez diante do Senhor, para ele exercitar a obediência a tudo aquilo que ele aprendeu de Deus. Davi era um homem, como nós sabemos, segundo o coração de Deus. Mas um homem segundo o coração de Deus, como Davi, não quer dizer que ele era perfeito, né? E ele pecou. E o que acontece na prática é que a maneira como ele manteve a fé dele, nunca perdeu a fé. E a maneira como ele procedeu é uma lição que nos vai permitir sair daqui hoje alimentados pela palavra do Senhor. Amém? Muito bem. Então, o que acontece? A pergunta para nós, a primeira pergunta, durante a mensagem, várias perguntas para reflexão nós vamos colocar, mas a pergunta principal para nós hoje, para vocês e para mim, para nós refletirmos na nossa vida, a pergunta que é o título da mensagem é a seguinte: o que você pede ao Senhor? O que você costuma pedir ao Senhor?
Pensa bem nisso. Na hora do desespero, na hora da situação difícil, o que nós costumamos pedir ao Senhor? E aí, o versículo 4 começa muito bem o Salmo. No versículo 4, o Davi vai direto ao ponto. Ele vai direto àquilo que é o essencial na vida dele. O versículo 4 do Salmo 27 diz o seguinte: uma coisa peço ao Senhor, né? Uma coisa peço ao Senhor. Tem uma outra tradução mais explicativa, mais clara. A outra tradução diz o seguinte: uma coisa e apenas uma coisa, né, eu peço ao Senhor: habitar constantemente na presença do Senhor, habitar constantemente na presença do Senhor, né, e permanecer com Ele o tempo todo, contemplando em sua glória e meditando. E mais do que isso, buscar estar realmente consciente, e a gente se apropriar dessa maravilha, consciente de quem é o Senhor para nós. Quem é o Senhor para nós? Muita gente busca o Senhor como simplesmente um ajudador. Muitas pessoas buscam o Senhor como um conselheiro. Muitas pessoas, a própria Bíblia, em várias partes, diz de Jesus Cristo que Ele é o mestre. Mas na verdade o Senhor é muito mais do que o nosso mestre, é muito mais do que o nosso ajudador, é muito mais do que o nosso conselheiro. Ele é o nosso Senhor, Senhor da nossa vida, e o que mais? Nosso Salvador. Nosso Salvador. Se a gente conhece, se a gente exercita o nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, né, como nosso Salvador, tudo mais vai ser resolvido, não de acordo com a nossa vontade, como foi cantado aqui, mencionado aqui, mas de acordo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela é perfeita para nós. O Senhor sabe melhor do que nós sabemos de nós mesmos. Ele nos conhece em tal profundidade que às vezes a gente pensa que está conhecendo qual é a nossa situação, às vezes a gente pensa que a gente se conhece a si mesmo, mas alguma coisa está lá no fundo da alma, não é? Que não leva a gente a conhecer exatamente quem nós somos. E o estudo bíblico que a gente faz lá na Rua da Quitanda, toda terça-feira antes do culto, né? A gente tem desenvolvido um estudo bíblico na carta aos Romanos, cujo propósito é o discipulado, com os princípios, o que a gente deve fazer no discipulado, como é que a gente deve discipular as outras pessoas. E com esse estudo profundo na carta aos Romanos, a gente chega à conclusão de que muitas vezes a gente não sabe quem nós somos. A gente pensa que sabe quem nós somos, mas às vezes tem alguma coisa encoberta que somente o Senhor pode trazer à superfície da nossa consciência, para nós podermos entender o quanto nós dependemos dele. Nós não dependemos dele somente um pouquinho, nós dependemos do Senhor totalmente. Amém? Muito bem. Então, o que acontece? Aqui, nesse Salmo, o Davi, ele fala sobre a sua fé. A fé de Davi é uma fé extraordinária, né? Por quê? Porque ele passou por tantos problemas e nunca perdeu a fé, né? Apesar de quê? Apesar dele ser perseguido, e segundo os estudiosos, esse salmo aqui foi escrito quando Davi estava fugindo, estava escondido, né? Fugindo da perseguição de Saul, que queria matá-lo. Então você imagina alguém que tinha sido chamado por Deus, né? Ele estava sendo perseguido por Saul, e aí ele sabia que o propósito de Saul era matá-lo. Então, certamente que Davi passou por muitas coisas mais que nós não passamos.
mas ele não foi só perseguido, ele foi violentamente atacado, ele foi ameaçado. Ameaça e ataque é coisa que nós passamos, ameaças de diversas naturezas, né? O próprio mundo, a própria circunstância do que está acontecendo no mundo, nos ameaça. Se nós entendermos realmente o quanto nós dependemos de Deus, nós não vamos nos sentir ameaçados, porque não só na vida de Davi, mas na nossa vida é o Senhor que nos protege contra os ataques, é o Senhor que nos protege contra as ameaças, e então não tenha medo, não tenha medo. A lição que o Davi traz é essa daí. Não faltou ser ameaçado, não faltou ser acusado. Imagina, quantas vezes, vocês conhecem a história do Davi, quantas vezes Davi foi acusado, quantas vezes nos dias de hoje nós somos acusados, quantas vezes nós somos acusados, amados irmãos. Então, acusação, ameaça, isso é coisa que não nos falta, mas às vezes a gente fica tão atordoado que a gente não sabe o que pedir ao Senhor. Por isso é que a pergunta para a mensagem é essa: o que você pede ao Senhor? O que você tem pedido ao Senhor na sua vida? Agora a gente vai começar a navegar pelo Salmo. Nós vamos buscar primeiramente, né, os versículos 2 e 3, e depois os versículos 12 a 13. Por quê? Porque esse Salmo, ele mostra os desejos de Davi, o desejo firme que ele tinha no coração dele, que ele nunca perdeu a fé, com tudo que ele passou, nunca se afastou do Senhor, mas ele exerceu uma coisa que muitas vezes a gente não exerce. Às vezes a gente não se focaliza, às vezes a gente não centraliza o nosso propósito, às vezes a gente não põe atenção naquilo que é o desejo, o desejo que nós realmente devemos ter. E ele, aqui no Salmo, ele não só fica no desejo, mas ele busca o Senhor para realizar o desejo dele, que aqui nós vemos. O que ele deseja? O que ele pede? Ele diz: uma coisa eu peço ao Senhor e buscarei. O que ele pede? Que ele possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Ora, alguém pode dizer para mim: mas espera aí, pastor, eu não preciso de estar aqui no templo para eu poder pedir alguma coisa ao Senhor, eu não preciso de estar no templo para eu contemplar a beleza do Senhor. Na minha casa eu posso estar cantando louvores, etc, etc. Não tem nada de errado nisso. Mas as pessoas, como muita gente hoje diz: ah, não, eu não preciso de ir à igreja não, porque eu acredito em Deus e eu faço as minhas orações a Deus dentro da minha casa e isso é o suficiente. É um grande engano, porque o que acontece? Nós somos o quê? O que o apóstolo Paulo diz? Nós somos o corpo de Cristo. A igreja não é o prédio, a igreja somos nós, o corpo de Cristo. E eu pergunto a vocês: existe dentro do corpo, como o exemplo que ele dá do corpo, nós somos o corpo de Cristo, assemelhando ao corpo físico nosso, dentro do nosso corpo um braço pode funcionar sozinho? As pernas podem andar sozinhas? A cabeça pode funcionar sozinha? Então veja, meus amados irmãos, é preciso que a gente entenda que, como parte do corpo de Cristo, nós não pertencemos a nós mesmos. O apóstolo Paulo também ensina isso. E Davi, de alguma forma, ele ensinou isso também nos Salmos. Então veja, nós pertencemos primeiramente a quem? A quem? Pertencemos ao Senhor. E o apóstolo Paulo diz que nós pertencemos uns aos outros. Quando essa comunhão se realiza aqui, por que nós temos desejo de estar na casa do Senhor, como disse Davi? Que o desejo dele era estar na casa do Senhor todos os dias da vida dele, para contemplar a beleza do Senhor e para meditar. Por quê? Porque quando a gente está aqui, nós estamos aqui como corpo, nós somos um.
O Senhor Jesus Cristo ensinou isso, e na oração sacerdotal que ele fez ao Pai antes de voltar, ele disse o quê? Que nós somos um com ele, assim como ele é um com o Pai. Como é que eu posso ser um com o Senhor Jesus? Como é que eu posso ser um com o meu irmão se eu quiser me manter isolado? Se eu não quiser viver essa comunhão. É por isso que a gente sai daqui com o nosso coração cheio de fé e renova a nossa fé e alegra. Quando a gente canta os louvores, o que acontece? O Espírito Santo alimenta a nossa alegria, o Espírito Santo tira a gente. Se a gente entra aqui triste com alguma coisa, aquela tristeza vai embora, porque essa é a diferença que faz de nós estarmos na casa do Senhor. Amém? Então, o que o Davi está falando aqui é algo que tem a ver com todo o Salmo. Então, vamos lá para os versículos 2 e 3 do Salmo, para ver o que ele diz. Ele diz assim: quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, né, investiram contra mim, ele está falando de uma experiência que ele teve com o Senhor. Quando os meus adversários, né, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, o que ele diz? O que ele diz? O que diz aí no versículo 2? Tropeçaram e caíram. Uau! Será que é normal na concepção do mundo, né, da maneira que o mundo pensa? Será que é normal alguém acreditar nisso aqui que aconteceu com Davi e é a promessa do Senhor para nós também? Será que é normal quando uma pessoa do mundo que está afastada de Deus, quando ela é perseguida, né, e quando ela é ameaçada, será que ela imagina que o inimigo vai tropeçar e cair? Não, as pessoas ficam tão amedrontadas, que muitas vezes não querem nem sair de casa, muitas vezes não querem nem tomar a iniciativa de fazer nada, porque tem medo, ficam aterrorizados. As pessoas estão tremendamente aterrorizadas porque não creem nisso que está aqui. Isso aqui não foi promessa de Davi, isso é promessa de Deus, que quando os inimigos nos procuram, né, para comer as nossas carnes, a expressão dele, a minha carne, a expressão dele foi muito forte, né, eles tropeçam e caem. Muito bem, aí vamos... Isso já tinha acontecido com ele está falando da experiência dele. Versículo 3. Ainda que um exército, o quê? Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não o quê? Temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, o quê? Nele confiaria. Então veja, a nossa solução está de nós buscarmos ser muito fortes, ou buscarmos ser autossuficientes, ou a nossa solução para tudo, inclusive para a gente se defender em meio a uma guerra, a nossa solução está em quem? Nossa solução está no Senhor. O irmão falou que o Evangelho é simples, não estamos falando aqui de nada difícil de entender. Agora, o entendimento disso depende da fé, e a fé não é como eu sempre digo, a fé não é uma habilidade natural do ser humano, a fé é um dom espiritual. Se eu não o que é a fé? Como é que Paulo define a fé? A fé é a certeza ou a convicção das coisas que não se veem. O que a gente vê não é fé, né? O que ele está tratando aqui? Das coisas que não se veem, das promessas de Deus que ainda não se realizaram na nossa vida. Então, as promessas de Deus que eventualmente ainda não se realizaram na nossa vida, nós não podemos esperar começar a ver as coisas melhorarem para a gente ter fé. Não, a fé é um dom espiritual, é a certeza das coisas que não se veem. Então, viver pela fé é algo que depende de pedirmos também a Deus, né? Quando a gente esteja com a nossa fé, quando a gente estiver com a nossa fé abalada, quando alguma coisa aconteceu, porque nós não somos
como eu também sempre digo, nós não somos um robô. Quando a nossa fé estiver abalada, a gente tem que pedir ao Senhor que fortaleça a nossa fé, para a gente crer nas promessas dele. Era o que Davi fazia, né? Ele cria nas promessas do Senhor e por isso é que ele afirmava essas coisas. Aí vamos para os versículos 12 e 13. Vamos lá na frente, porque depois a gente vai passear por esse salmo. Versículos 12 e 13. O 12 diz o seguinte: não me entregues, o quê? À vontade dos meus adversários. Ele está fazendo um clamor. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram, não é? Se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. É o que está se vendo hoje. O que se vê é mais do que maldade, é uma maldade da pior espécie possível, que é a crueldade. Quando está falando aqui, né, quando levantam testemunhas contra nós, quantas pessoas levantam testemunhas cruéis contra nós? Não é uma acusação ou uma crítica barata, não, uma coisa simples, não. Coisas cruéis, é o que está se vendo acontecer nesse mundo. E aí, a gente vai ficar abalado por causa disso? Ele não para por aí, né? Ele diz lá no versículo 3, pareceria, sem dúvida, se não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Tem outra tradução que diz, não pareceria, né? Não creria que ia haver as bênçãos do Senhor na terra dos viventes. Hoje em dia também a situação é tão triste no mundo e está piorando rapidamente, cada vez mais, né? Que as coisas que acontecem, elas levam a gente a tal ameaça que nós muitas vezes temos dúvida, às vezes vem dúvida na cabeça se nós merecemos ou não merecemos as bênçãos do Senhor. Existe gente dentro de igreja, existem pessoas, inclusive existe uma pessoa com quem eu falei há pouco tempo, e ele disse o seguinte, ele era uma pessoa que realmente era fiel ao Senhor, estava sempre na igreja, etc, etc. Aí o que aconteceu? Mudou a vida dele, foi lá para os Estados Unidos, e o sonho americano, etc. Ele mesmo hoje tem dúvida, se ele tem a salvação do Senhor ou não. Você vê a que ponto chegou. Uma pessoa que era um servo do Senhor, ele conhecia a Bíblia, ele participava na igreja dos estudos, e hoje a vida dele está distorcida de tal forma, as prioridades dele estão distorcidas de tal forma, que ele tem dúvidas se ele tem a salvação. E aí eu falei para ele, olha, existe uma coisa que está escrita, e esse pecado é imperdoável. É o quê? É a apostasia. Está escrito que nos últimos tempos, uma das coisas que ia acontecer era o quê? A apostasia. É o que a gente está vendo. O pastor Érico fala sempre isso. Pessoas desigrejadas, que já estiveram em igreja, já participaram da obra do Senhor por muito tempo e depois abandonaram. Está lá escrito, não tem nada que Deus traz de surpresa. O que está acontecendo, está tudo escrito. Então, aí do 12 até o 13, é isso que ele diz. Mas eu quero chamar a atenção com vocês sobre as palavras-chave. Palavras-chave. É sempre bom a gente anotar, não é? Para quando a gente lê e relê os Salmos ou qualquer outra passagem bíblica, a gente apontar quais são as palavras-chave. Quais são as palavras-chave da mensagem de Davi no Salmo 27, que estão expressas nos versículos 4 a 6. Quais são as palavras-chave? Primeira palavra-chave. Aliás, essa palavra-chave está lá no princípio, quando a gente leu o quê? Quando a gente leu o versículo 2, quando a gente leu o versículo... Quando a gente leu lá o versículo 4, né?
está lá escrito: uma coisa peço ao Senhor e buscarei. Então, as duas primeiras palavras-chave do Salmo 27, que são para ser aplicadas na prática da nossa vida, é o quê? Quais são as duas primeiras palavras-chave? Pedir. E também tem muita gente que, não vou incomodar o Senhor com esse negocinho aqui, não, que é pouca coisa. Tem gente que pensa que só deve pedir ao Senhor coisas do outro mundo. Não. Pedir e buscar são as duas primeiras palavras-chave que ele coloca, que devem estar na nossa mente. E em todas as situações que a gente passar, devemos sempre guardar que precisamos de pedir e buscar o Senhor. A outra palavra-chave, que vai estar entre o 4 e o 6, é a palavra contemplar, que já estava lá no versículo 4 que nós lemos. Contemplar o quê? Contemplar a beleza do Senhor. É outra palavra-chave. Que mais? Meditar. Meditar. Como é que a gente pode tentar buscar o discernimento da parte do Senhor se nós não meditarmos na palavra? Nós não temos nada que inventar. Tudo que o Senhor manda que a gente faça está escrito na palavra. Por isso é que as células, por isso é que os estudos bíblicos nas células, por isso é que tudo isso é importante. Nós não podemos só estar a imaginar coisas na superfície do que as Escrituras diz, mas precisamos de penetrar nas Escrituras. Isso é a outra palavra-chave da qual ele fala, que é meditar. Mas a outra expressão-chave que eu gostei muito que ele coloca aqui, é manter a cabeça erguida. Imagina, manter a cabeça erguida. Se a gente tem essa fé, se a gente está ligado com o Senhor, nós não temos por que estar cabisbaixos, temos que estar com a nossa cabeça erguida. E a outra coisa que ele fala também, entre o 4 e o 6, é oferecer sacrifícios. Que sacrifício ele menciona aí? Sacrifícios de alegria. Alegria, vamos pensar mais profundamente, meus irmãos. Será que a alegria é uma coisa fácil da gente manter na vida que a gente leva? A verdadeira alegria, eu não estou falando da alegria do mundo. A verdadeira alegria é algo fácil de manter? Não. Por isso é que Davi, com a sabedoria que Deus deu para ele, ele disse para oferecermos sacrifícios de alegria. Ou seja, quando a gente estiver triste, Senhor, eu quero dar a Ti o meu sacrifício. Eu quero estar alegre, independente de tudo que esteja passando. É possível isso por nós mesmos? Não, nós precisamos do Senhor para alcançarmos essa alegria. E o que mais ele fala? Cantar e louvar. Que a gente fez aqui de cantar e louvar é algo que Davi fazia. Tem até aquele cântico lindo. Davi cantava na presença do Senhor, não é? Não tem esse hino? É lindo, é lindo. Então, Davi praticava as coisas que ele cria. Ele não colocava de lado. Então, cantar e louvar, tem muita gente que critica quem vive cantando e louvando, porque não entende que o louvor é algo que nos alimenta. O louvor tira a tristeza do nosso coração. Eu estava ministrando para uma pessoa que eu tenho prestado assistência pastoral a ele, numa situação muito difícil que ele está, e eu passei para ele um monte de áudios e de vídeos de cânticos de louvor, porque ele disse que na hora de dormir, isso não é incomum, acontece com muita gente, na hora de dormir, às vezes vinha aquela tristeza, ficava preocupado e não conseguia dormir. Falei, meu irmão, a melhor coisa que tem antes de você dormir é você ouvir cânticos de louvor. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o Senhor habita em meio a quê? Aos louvores. Irmão, está tudo escrito, como o irmão falou. É simples, a coisa é simples. É a gente colocar em prática aquilo que a Bíblia diz. Muito bem. Aí o que acontece? No meio de toda aquela adversidade do Davi, de tudo que ele passou, não é? Ele buscava, não é? Ou ele, aqui no salmo dele, ele dá um testemunho de que ele gostaria e que ele procurava a libertação da parte do Senhor. Isso é o que nós precisamos. A libertação da parte do Senhor diante das promessas de Deus. Então,
qualquer coisa que nós passamos, seja a tristeza, seja a dúvida, seja a falta de fé, seja o que for, nós precisamos de estar conscientes que o que nós precisamos é da libertação da parte do Senhor. É a libertação, meus amados e minhas amadas irmãs. Libertação é muito mais do que algo que o mundo pensa que precisa. Libertação é algo que a gente só consegue com o Senhor. Você pode ter a melhor intenção do mundo, mas o que nós precisamos realmente é da libertação do Senhor. Então, o que aconteceu? Ele estava vivendo fugitivo, era como que um fugitivo lá na caverna. Será que isso aconteceu só com Davi? Na própria Bíblia a gente vê outros exemplos. E nós, às vezes, vivemos como fugitivos em meio à adversidade. Fugitivos como? A gente não quer conversa com ninguém, a gente quer se recolher, a gente quer ficar recolhido, quer ficar pensando, quer ficar maquinando nas coisas, não é? Isso aí é como ser fugitivo. E não é se escondendo da realidade que nós vamos conseguir superar as dificuldades. Nós temos que enfrentar, meus amados e minhas amadas, nós temos que enfrentar. Quando eu já tenho visto muitas pessoas, não quero saber disso não quero falar disso não, que esse negócio aí é um negócio que me aborrece tremendamente. Não, nós temos que enfrentar as realidades, porque ninguém disse, nem Jesus Cristo, nem ninguém disse, que nós não íamos passar por aflições. O que o Senhor disse que a gente ia, o que o Senhor Jesus disse que nós íamos passar nesse mundo? Que íamos passar por aflições, mas Ele disse que a gente ia passar por aflição sozinhos? Não, mas que Ele estaria conosco até o final. Então, meus amados, nós não temos como evitar, temos é que enfrentar, não temos como nos esconder. Aconteceu aquilo com Davi, mas o Senhor levantou ele, como Ele nos levantará todas as vezes que a gente tiver a fim de se esconder, porque o propósito do Senhor não é que a gente se esconda, e muito menos que a gente não enfrente os nossos problemas, porque a prova da nossa fé, o que a Bíblia também diz? Que nós vivemos de fé em fé. O que é viver de fé em fé? Estou vivendo um problema hoje, busco a superar esse problema pela fé, não pelas possibilidades que a gente vê. Estou vivendo outro problema amanhã, vamos buscar resolver pela fé, porque pela fé a gente pode confiar que a gente supera. Então, o que acontece? A outra pergunta que nós temos, essa pergunta é outra pergunta-chave para nós abordarmos essa noite, não é? Você tem feito, eu tenho feito, nós temos feito a escolha certa na nossa vida, ou temos feito escolhas equivocadas? Tem alguém aqui que nunca tomou uma atitude, ou tem alguém aqui que alguma vez fez alguma escolha equivocada e que deu com os burros na água, para falar o português claro? Tem alguém aqui que alguma vez não resultou em fracasso? Por quê? Porque nós não podemos imaginar que as coisas funcionam de outra maneira. Não é de outra maneira. Então, em lugar de ter dúvidas, em lugar de ter incertezas, em lugar de ter tudo isso aí, nós temos sempre que botar lá na nossa escrivaninha, na nossa geladeira, no painel do nosso carro, preciso sempre fazer a escolha certa. As escolhas nossas não podem ser escolhas que a gente faz pelo ímpeto da nossa carne, ou pela pressão da nossa carne. Porque o mundo responde aos ataques e às ameaças dando o quê? Dando a troca, dando o troco, como diz. Mas naquilo que o Senhor quer que a gente faça, nós não podemos reagir sem ver se aquilo é a escolha certa ou não. Aí você vai perguntar, mas pastor, eu acho que o senhor está viajando. Não estou viajando. Sabe por quê? Porque todas as vezes que a gente busca o que o Senhor manda fazer, aquilo é que vai ser a escolha certa. Se o seu problema é dinheiro, né? As Escrituras tratam
de como é que a gente deve tratar a questão do dinheiro. Se o seu problema é o conflito com outras pessoas, se o seu problema é o problema de desentendimento dentro da família, está lá o que nós devemos fazer na Bíblia. Se o seu problema diz respeito a como criar o seu filho e a sua filha, está lá escrito. Tudo o que nós precisamos saber está escrito na palavra de Deus. Então, quando fala em tomar decisões e tomar medidas certas, não é? Escolhermos, fazermos a nossa escolha certa, quando a gente estiver em dúvida, vamos buscar a Bíblia. Se a gente não souber onde está aquilo dentro da Bíblia, vamos procurar o pastor. Para isso é que existe o pastor, para isso é que existe o líder da igreja, para orientar, não é isso? Então, o que acontece aqui a respeito de não fugir, a respeito de tomar a decisão certa, né? Fazer a escolha certa. Vamos lá no versículo 9. Versículo 9 vai dizer alguma coisa dentro da experiência de Davi. Versículo 9 diz o quê? Não escondas de mim a tua face. Olha o clamor dele. Na hora que certamente ele estava em dúvida, certamente ele estava aflito, ele diz: não escondas de mim a tua face, não sujeites ao teu servo com ira. Tu fostes a minha ajuda. Ele não está falando do futuro, não, ele está falando da experiência que ele teve com Deus. Tu fostes, né, a minha ajuda. Não me deixes, nem me desampares. Quem? A quem ele dirige essa palavra? Ó Deus da minha o quê? Ó Deus da minha... Olha a visão de Davi. Ele não está olhando para Deus como aquilo que eu falei no início, como um simples ajudador dele na hora do sufoco. Ele está se dirigindo ao Deus da salvação. Ele está se dirigindo ao Deus da salvação e fazendo aquele clamor com base no que ele já tinha experimentado da parte de Deus, mas ele continuava pedindo, clamando ao Senhor: Senhor, não me deixes, né, caminhar para tomar uma medida equivocada, né? Então, a fé de Davi está lá reafirmada no versículo 10, como em muitos outros salmos. Olha só, lá no versículo 10, o que ele fala, que atesta sobre a fé dele. Ele explica lá, depois que ele falou aquilo tudo, no versículo 9, ele explica: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, quem é que vai me acudir? O Senhor me recolherá. Meus amados e minhas amadas, quantas pessoas já chegaram, quantas pessoas já chegaram para mim, não é reclamar, mas para buscar ajuda. Pastor, eu nunca fui amado pela minha mãe, eu nunca fui amado pelo meu pai, eu não recebi o amor do meu pai e da minha mãe. Isso também não é coisa incomum. É muito comum que as pessoas estejam desconhecendo o porquê do seu sofrimento, mas vai buscar a causa, consultando com o Senhor em oração, pedindo a ajuda do Espírito Santo, vai ver a causa vem de lá de trás, porque foi falta de amor da parte da mãe e da parte do pai, que faz com que hoje essa pessoa tenha a expectativa em relação aos demais, de receberem o amor das demais pessoas com quem elas convivem, que nunca ninguém vai prover para nós o amor de um pai ou o amor de uma mãe. Então veja, as pessoas às vezes sofrem porque colocam a expectativa daquele amor que não receberam, né? Colocam a expectativa em cima de uma outra pessoa, que nunca vai ser capaz de cumprir, de prover aquele amor. Então a gente entende isso com base em quê? Não só nisso que o Davi explicou aqui, porque ele falou aqui o seguinte, que a minha mãe, né, meu pai e a minha mãe me desampararam, e o Senhor me acolherá. Então,
pode você não ter ninguém neste mundo que te ame, mas existe o único que realmente nos ama, que é o Senhor Jesus. Não importa, é difícil, mas não é impossível, porque o que é impossível para nós é possível para Deus. Então é Ele. Você vê que sempre a coisa vai por aqui, vai por ali, vai desaguar em quem? No Senhor. É a falta de amor, é a falta de discernimento, é a falta de fé. Em tudo nós dependemos do Senhor. Fora disso, nós vamos ficar aí dando murro e em ponta de faca. Muito bem, ele não para por aí. Vamos ver a atitude de Davi no versículo 7. A atitude de Davi no versículo 7. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e o quê? Quantas vezes a gente deve clamar ao Senhor em situações de dificuldade, em situações de solidão, a gente deve pedir isso aqui. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Meu amado irmão, vamos colocar isso em prática na nossa vida. Quando estiver no sufoco, Senhor, responde-me. A gente sabe que o Senhor nos responde. Ele sabe que a gente sabe que Ele responde. Mas Ele quer ouvir o nosso clamor. O Senhor quer ouvir, Ele sabe tudo o que se passa conosco, mas Ele quer ouvir o nosso clamor a Ele, que é muito diferente da relação que a gente tem com as pessoas, que às vezes a gente não quer compartilhar algum problema com as pessoas, ou porque a gente não tem confiança, ou não importa por quê, mas com o Senhor o nosso relacionamento é diferente, porque Ele quer que a gente esteja clamando a Ele, e não parou por aí. Olha só o resto do clamor do Davi, você vê que aqui vai levar 5 versículos, não é à toa que ele coloca isso aqui, 5 versículos que ele vai mostrar o clamor dele, depois desse primeiro clamor, no versículo 9. Ele diz, nos versículos 9 ao 13, ele diz o seguinte: não escondas de mim, olha só em que sufoco ele estava, hein? Não escondas de mim, o quê? A tua face. Que coisa linda, quando a gente estiver no sufoco, Senhor, não esconda de mim a tua face, não é? Não rejeites ao teu servo com ira, tu fostes a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação, porque quando meu pai e a minha mãe me desampararam, está lá, a gente já viu isso, né? Aí ele vai para o 11, olha que dica tremenda que ele está dando aqui. Ensina-me, Senhor. É tudo que a gente precisa. Ensina-me, Senhor, o seu caminho. E guia-me pela vereda direta por causa dos que me andam espiando. Eu não sei a outra tradução se é mais clara do que essa. Mas basicamente, ele pede ao Senhor que ensine o caminho reto. Vamos botar isso em prática. E no 11, né? O 12, ele diz, não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade, que a gente já tinha visto. E aí vai para o 13. O 13, ele vai lá e diz, pareceria sem dúvida, como nós já tínhamos dito, se não cresce que veria as bênçãos do Senhor ainda nessa terra dos viventes. Muito bem. E aí, o que mais que nós podemos ver? Existe uma palavra também importante para vocês acrescentarem às lições de Davi, né, que está em Colossenses capítulo 3, versículo 2, que diz o seguinte, né? Isso aí diz respeito de como é que a gente vai colocar em prática a palavra-chave que ele colocou lá no último versículo. No último versículo ele colocou a palavra-chave, espera no Senhor. A coisa mais difícil da nossa vida é a gente esperar no Senhor. A gente quer resolver logo os problemas.
Mas aí o que acontece? Como é que a gente deve esperar, né? Com propósito. Não é esperar, dizer assim, como é que está? Está tudo bem? Eu estou empurrando com a barriga. Não tem essa expressão aí? A vida não é para a gente empurrar com a barriga. A vida, para ter vida com propósito, a gente tem que buscar e buscar e buscar o Senhor. Aí o apóstolo Paulo, lá na carta aos Colossenses, né, mostrando esse propósito, ele diz assim: pensai nas coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto. Ele está falando, é para a gente não ficar se ocupando em pensar das coisas que o mundo oferece como solução. Volta para o mesmo ponto. Pensai nas coisas lá do alto. Isso faz uma diferença tremenda. Pensar nas coisas lá do alto faz diferença somente para eu viver aqui o dia a dia, ou faz diferença para a vida eterna? Faz diferença para a meta final, que é a nossa vida eterna. Então, se a gente ficar pensando nas coisas desse mundo, nós não vamos nunca ter tempo para pensar nas coisas do alto, nas coisas que o Senhor nos promete. E a coisa que nos leva a ter o propósito correto definido na vida é a busca da vida eterna, né? Então, o que acontece? Será que nós estamos vivendo das influências da mídia? Tem tanta gente que eu vejo que estão vivendo em função de coisas que vêm pela internet. Tem tantas pessoas vivendo em função das informações de que o governo vai fazer isso, de que o governo vai fazer aquilo, que o governo fez aquilo outro. Será que nós estamos vivendo a apreciar os filmes que aparecem na televisão? Vocês já devem ter observado, né? Na televisão só aparece filme de quê? De violência, de matança. Na televisão só aparece novela de violência, de matança. Tudo que se vê nas notícias só aparece notícia de violência, de matança. Então, por isso é que a gente tem que se ligar, né? Olhar para as coisas lá do alto, porque senão a gente vai viver amargurado dia a dia. E não é isso que o Senhor quer de nós, não é? Mas o Davi fez uma coisa que eu quero chamar a atenção. Ele não viveu a fé dele simplesmente por ter fé. Ele colocou a fé dele em ação. Davi, Paulo, João, vê só os apóstolos. Veja a vida dos apóstolos. Eles colocaram a fé deles em ação. Por quê? Porque a palavra de Deus volta para lá. A fé sem obras é o quê? A fé sem obras. As obras não nos levam à salvação, só as obras. Mas as obras são o testemunho da nossa fé. E aí eu quero, quase chegando ao final, eu quero, dentro dessa atitude de Paulo, de colocar a fé dele em ação, vamos ver o que ele disse lá no Salmo 51, versículos 1 a 3. Salmo 51, versículos 1 ao 3. Uma maneira de colocar a nossa fé em ação. Ele fez isso. O que diz o Salmo 51, 1 ao 3? Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga o quê? Apaga as minhas transgressões, apaga o meu pecado. Ele se chegou ao Senhor para pedir perdão pelos pecados. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão de quê? Das tuas misericórdias. Que mais que a Bíblia diz de acordo com isso? O amor apaga o quê? Uma multidão de pecado. Que amor? O amor dos seres humanos? Não, o amor do Senhor. E ele estava tão seguro disso, imagina, mandou matar lá o marido da Batseba, né? Cometeu aquele pecado terrível, depois saiu caro para ele aquilo, mas ele se arrependeu. E aí o versículo 2, o versículo 2 ele diz, olha só, lava-me completamente da minha iniquidade. Ele está reiterando o assunto da iniquidade, que é o pecado. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me de quê?
do meu pecado. Por quê? Olha só, ele é parecido com o apóstolo Paulo, ele explica tudo, né? Por quê? Porque eu conheço as minhas transgressões, o Davi dizendo, e o meu pecado está sempre diante de quem? Meu pecado está sempre diante de mim. Sabe o que agoniza mais a gente? É o nosso pecado, porque o nosso pecado ele está sempre diante de nós. O inimigo está sempre buzinando na nossa cabeça e a gente tem que ser espiritualmente maduro, para quando essas coisas, esses pensamentos virem à nossa mente, a gente clamar ao Senhor: Senhor, eu sou lavado pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, reprime a Satanás, porque a minha vida não pertence a Satanás. A gente tem que falar isso em voz alta para produzir efeito no mundo espiritual. Senhor, eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro. Eu não tenho nada a ver com Satanás. Reprima Satanás, Senhor. E a Bíblia também diz que quando a gente enfrenta Satanás, o que ele faz? Ele foge. Então, meus amados, aí está. Isso é o conselho de Davi, não é? E aí, o que você tem contemplado? Lá para o versículo 4. O que você tem contemplado? Você tem buscado contemplar as coisas lindas, entre aspas, do mundo, ou você tem buscado contemplar a beleza do Senhor? O que você tem buscado nos seus momentos de aflição? Você tem clamado ao Senhor? Você e eu temos nos arrependido e pedido perdão ao Senhor dos nossos pecados? Então, meus amados, isso que está se passando aqui é o que mostra o importante daquilo que Davi mencionou no início do Salmo, que o desejo dele era estar sempre na casa do Senhor. Porque quando a gente vem à casa do Senhor, a gente vem não para pedir alguma coisa a mais. Não tem nada errado de pedir algo mais, mas a gente vem para adorar o Senhor. A gente vem para adorar o Senhor. A gente sai daqui transformado, a gente sai daqui com o nosso coração cheio da alegria. Por quê? Porque estamos na presença do Senhor. E é isso, com a simplicidade que Davi explicou, que nós devemos, esse deve ser o nosso desejo, e é isso que nós devemos buscar, como ele afirmou lá no versículo 4. Amém? Então, vamos orar para pedir ao Senhor, né, que o Senhor nos dê essa sabedoria e esse desejo profundo no nosso coração. Amém? Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor, nós precisamos da sua misericórdia. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa-nos todas as vezes que a gente buscou solucionar ou dar solução ou buscar remédio para tudo, fora de buscar a Ti, Senhor. Perdoa-nos pelo grave pecado de nós termos confiado mais em nós, em nossa capacidade, do que no Seu amor. Senhor, que o Teu povo saia daqui nutrido com a Tua promessa e com a Tua palavra e com a Tua certeza. Coloca certeza no coração, no nosso coração, no coração da Tua igreja, Senhor, de que não temos outra solução a não ser enfrentarmos os problemas mediante a certeza de que o Senhor nunca vai nos abandonar. Que quando os nossos inimigos vierem, que eles vão tropeçar e cair, porque isso é o Senhor, é o que o Senhor fez com Davi, e isso é o que o Senhor faz conosco no nosso dia a dia. Abençoa o Teu povo, Senhor. Leva-nos a que a gente possa amadurecer na reflexão e na meditação dos Salmos de Davi. Assim oramos agradecidos, no nome de Jesus, e o povo de Deus pode dizer...
Fraternidade Ramá Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Ramá Xerém. Reuniões domingo, culto da família 17 horas. Quarta, discipulado 19 horas. Sexta, intercessão 20 horas. Comunidade Ramá, sua